Olá, amados! Para os que não me conhecem, meu nome é Cláudia e vim aqui para a gente fazer uma reflexão sobre o medo, aquele medo que nos aflige em vários momentos da nossa vida. Será que esse sentimento é bom? Bem, eu tenho como um sentimento bom. E te digo por que eu acho que ele é bom. Porque quando a gente tem medo, a gente é precavido, a gente fica atento, né? Pensamos, por exemplo, estamos numa rodovia a 200 quilômetros por hora e está chegando numa curva. Se a gente não tem medo, a gente não vai reduzir a velocidade, né? Outro caso que a gente pode pensar no medo, você vai pular de bungee jumping, por exemplo. Se você tem medo, você vai checar os equipamentos de segurança, vai ver se está tudo ok, né? Então isso é uma coisa boa, né? A gente com medo, a gente cuida da nossa saúde, a gente cuida do nosso casamento, do relacionamento com as pessoas, né? Então a gente, no geral, o medo faz a gente ser mais prudente, né? Então eu considero como algo bom. Por outro lado, se a gente tem um medo em excesso, ele vai nos paralisar, ele vai fazer mal, ele vai nos intoxicar. Porque o medo em excesso, ele vira um pânico, ele faz mal, né? E a gente sente até aqueles sintomas, o sintoma do batimento cardíaco acelerado, transpiração, aumenta demais a adrenalina, aquele negócio paralisa a gente. Então a gente tem que analisar. E o cérebro, quando ele se sente tomado, né, pelo medo, ele já te pergunta, né? Ele alerta e pergunta: você vai lutar contra o medo ou vai fugir, né? Aí que tá, gente. Se a gente não luta contra o medo, esse medo, né, maléfico, ele vai dominar a gente e ele vai virando um monstro cada vez mais dentro da gente, né? Então é importante, porque cada vez que a gente domina o medo, a gente se empodera, a gente amadurece naquele assunto. Então faz bem pra gente, porque ou a gente vai se recusar a ser vítima, né? Vítima do medo, ou então ele vai consumir a gente. E a nossa vida vai ficar cada vez mais limitada. Quantas pessoas não têm medo, por exemplo, de andar de avião? A pessoa às vezes tem até um filho, um querido em outro país e deixa de ir porque tem medo de andar de avião, né? Outras pessoas não começam um relacionamento porque em algum momento talvez tenha sido traído ou tenha tido algum problema no relacionamento, não quer mais tentar, quer dizer, fica vencida mesmo pelo medo, né? Então é importante, e tem algumas técnicas, né, de lidar com o medo, certo? Então, por exemplo, uma das técnicas que é muito assim viável é a gente se questionar, refletir por que daquele medo, qual que é a consequência daquele medo, né? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de falar em público, né? E na verdade, se a gente for analisar, a gente fala em público o tempo inteiro. A gente fala em público, porque o tempo inteiro você vai ali num banco, você tá com os amigos, você tá com a família, você tá falando em público. Só que medo é esse? A gente tem medo da crítica das pessoas, de ser rejeitada em público. Então a gente tem que analisar bem e se questionar. Por exemplo, esse outro exemplo que eu dei de ter medo de andar de avião, né? A gente tem que perguntar, né? Por que eu tô com medo de andar de avião? Pois, então analisar, né? Quantas pessoas morrem andando de avião por ano, né? Então é irracional se você for comparar com quantas pessoas morrem por ano andando de carro, por exemplo, né? Então a pessoa começa a se questionar, a se perguntar por que desse medo. Isso é uma das técnicas que ajuda a gente a analisar bem, né,
o medo e conseguir entender que aquilo muitas vezes não procede, né? Não faz sentido, né? Outra coisa, né? Voltando ao exemplo do falar em público, às vezes a pessoa chega à conclusão: será que é que eu não estou querendo ser tão perfeccionista? Será que eu não estou dando muita bola para o que os outros vão pensar de mim? Sendo que eu tenho que estar preocupada realmente com passar a mensagem que está dentro de mim, né? A informação que eu tenho, né? E, cara, independente de uns discordarem ou concordarem, sei lá como, mas não faz sentido o medo, entendeu? Por que do medo, né? Afinal de contas, não tem problema nenhum se alguém pensar diferente, né? Enfim, então esse recurso é muito bom de se questionar, né? E outra coisa que é importante a gente observar e que é outro recurso que ajuda a gente a romper com esse medo, é todas as vezes que a gente superar o medo, mesmo que sejam pequenas coisas, a gente tem que valorizar, tem que comemorar, né, os sucessos, porque a gente tem que, esse valor é importante, porque nas pequenas coisas a gente começa a dar valor também nas grandes vitórias, né? Enfim. E por fim, um outro recurso muito bom para lidar com o medo é a visualização. Quando a gente trabalha com essa visualização cientificamente, né? Grandes autores dizem que é uma técnica muito boa, porque, digamos, você quer comprar um carro e você já começa a se ver dentro do seu carro, né? Você quer comprar uma casa, ou você quer arrumar um marido, uma esposa. Então, dizem cientistas, eu já li livros que falam exatamente isso. Tudo começa por aqui, isso aqui ajuda demais, entendeu? A visualização, ela empodera, né? Então, gente, eram essas dicas que eu gostaria de passar para vocês, né? Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, né, comente, dê o seu like, que isso é importante para passar para outras pessoas, né? E até a próxima. Um beijo.